Posso fazer uma pergunta, então, Fábio? Fábio, a pessoa que faz fertilização in vitro, o espírito fica ligado ao embrião? Bom, o que os espíritos nos dizem através da doutrina espírita, através da codificação espírita? Quando se dá a concepção, que é a ligação entre as duas células, o espermatozoide e o óvulo, onde se forma aquela primeira célula, aquela primeira junção que se chama zigoto, a partir daquele momento, um espírito é ligado àquele feto, aquele ovo, aquela célula. Então, a ligação de um espírito ao corpo físico é dada no momento da fecundação, naquele segundo onde o espermatozoide alcança o óvulo. O que acontece numa fecundação, que se diz, né, in vitro? Fertilização in vitro. Alguns embriões, né, alguma junção, é dado ali essa possibilidade, né, para essas células, formam esse embrião, e eles são congelados até o momento da colocação deles, né, da implantação deles. Então, assim, nada faz com que esse fio seja cortado, seja separado. Acredito, daí, pelo meu conhecimento dentro desse mundo, que um espírito que é ligado a uma célula, a um embrião desses, que fica congelado por algum tempo, e às vezes até descartado, é uma prova para esse espírito, a prova da tolerância, a prova da paciência, a resignação, né? Nada é em vão. Inclusive isso, Deus jamais deixaria isso simplesmente ser algo mecânico. Não. Aqueles que tiveram a oportunidade de serem fecundados dessa forma, eles, no momento da sua fecundação, também ganharam um espírito, e esse espírito talvez tenha como prova ter que esperar muito mais tempo, né, para começar o seu desenvolvimento. Então, nada é em vão, com certeza. Esses espíritos, é claro que tu não fica ali como espírito ligado e sem evoluir. É claro que mesmo tu estando ligado àquelas células, tu vai continuar evoluindo. Tu não está preso a ela, até porque a reencarnação ela se dá somente no momento do nascimento. Se dá de fato a encarnação. Até então, o espírito é somente ligado por um fio fluídico, semimaterial, elástico, que pode alcançar o universo, mas fica ligado àquele espírito. Não sei se me fiz entender. Perfeito. Mais uma perguntinha. Crianças que foram adotadas são porque já foram destinadas à família que a adotou? Não. Assim, tudo pode ser mudado. A partir do teu nascimento até a hora da tua morte, as coisas morais, elas podem ser mudadas, até porque somos espíritos livres, a gente tem o livre arbítrio de ação em relação a tudo dentro da nossa vida. Deus, ele jamais mandaria alguém para o mundo para não ser acolhido pelos pais. Deus jamais mandaria alguém para o mundo para não ser acolhido por os seus familiares, pelo seu ninho, né? O que acontece? Às vezes tem as provas
provas difíceis para a família e para o espírito, onde a mãe morre na hora do nascimento. Às vezes, essa mãe vem com esse plano reencarnatório de não poder criar um filho. E daí, nesse momento, às vezes é dado a adoção. Nesse sentido, pode que esse espírito já tenha essa programação. Agora, adoções voluntárias, onde se larga simplesmente por não conseguir criar ou por não querer criar, essa não vem dentro de um plano reencarnatório. Isso é uma decisão através do seu livre-arbítrio. Os filhos, pelo processo, pelo sistema, eles devem, sim, ser criados pelos seus pais. Quando não existe essa possibilidade, quando, por algum motivo, os pais rejeitam a criança, existe, sim, dentro do plano, sempre um movimento para acolhimento, né? Às vezes, espíritos que vieram com o destino de não ter filhos e recebem esse presente, né? Porque, às vezes, tu vem com o destino de não poder jamais ter um filho para passar por essa prova e, pela tua evolução espiritual, pela tua resignação, tu é acolhido com um presente desses, né? Mas, assim, nunca ninguém vem, assim como ninguém vem para ser infeliz, assim como ninguém vem para matar ninguém, para ser bandido, para ser assassino, para cursar um caminho errado. Ninguém. E nem mesmo dar aos seus filhos. Deus, se a pessoa quer, Ele vai dar sempre tudo que precisa para te poder acolher. É só ter boa vontade, ter confiança e ter fé, que sempre tu vai ter. E coragem, né? Porque, às vezes, as pessoas, por orgulho e falta de coragem, que abandonam. Então, assim, Deus, Ele sempre ampara, ele faz a parte dele. A gente que não faz a nossa, pela liberdade de ação. Vou botar mais para cá, será? Uhum. É que ela está ali, fica estranho. Botar que fica ruim, botar mais para lá. Dá uma olhada. Sabe, já quer chamar um dos médicos? Eu acho que vamos fazer mais umas perguntas. O que dizer sobre os animais na vida das pessoas? Eles têm espíritos como nós? Às vezes dá a impressão que eles têm, né, um espírito como o nosso, né? Mas os espíritos nos dizem que os animais para nós é como nós para Deus. A distância moral, a distância evolutiva. Por mais que pareça, às vezes, que os animais eles são quase que humanos, né? São energia, sim, uma energia que também está em evolução. Toda a criação ela tem o seu motivo, do átomo ao arcanjo. Esse é o sistema do átomo ao arcanjo. Quer dizer o quê? Que tudo evolui dentro dos planos de Deus, dentro do universo. Existe essa teoria, os espíritos nos dizem dessa forma. A energia, a matéria-prima ao qual é formado o homem, o espírito do homem, que nós somos uma energia que foi individualizada, ela saiu das mãos de Deus, ela foi individualizada, mas para chegar hoje então, evoluímos do átomo ao arcanjo. O que quer dizer?
todas essas ações que o ser humano tem, todos os instintos que nós temos, foi por quê? Porque do mineral para o animal, para o vegetal, do mineral para o vegetal, para o animal, para o homem. Então, assim, ó, os homens, eles são resultado dessa energia. Eles são resultados dessa... os homens são resultado de toda essa evolução, de toda a criação de Deus. Os homens são resultado dessa evolução. Os animais, eles têm, sim, uma energia, eles evoluíram dentro disso, e eles são, talvez, antes de nós, o que mais evoluído está dentro, né, do universo, em questão de criação, principalmente aqueles que convivem com a gente de uma forma mais próxima, né? Nós devemos amá-los, sim, devemos amá-los. Eles têm o instinto, que não deixa de ser uma forma de inteligência, mas o seu espírito, ele não é individualizado ainda, ele volta para o todo. Chama-se isso panteísmo. Ele não é individualizado como o nosso. A energia dele volta ao todo.